Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, na nossa nova videoaula, nossa aula pelo YouTube de hoje, desta semana na verdade, nós vamos trabalhar com o assunto da formação das monarquias nacionais. Esse tema, que está presente no livro didático de vocês, é um dos primeiros capítulos, né? É o primeiro capítulo, na verdade, do livro didático, que tem esse mesmo nome. Ele compreende, então, um processo que vai acontecer depois do contexto que nós estudamos na aula passada sobre o fim da Idade Média. Nós estudamos, né, lá na semana passada, nas aulas normais, o processo da Idade Média, né, e como a Idade Média contribuiu para os nossos dias. E no nosso sábado pedagógico, eu trabalhei com vocês um pouco do contexto do fim da Idade Média, né, ou seja, trabalhando assim superficialmente com a ideia, né, do fim da Idade Média e o problema da peste negra, né, as crises do final da Idade Média e a dança e tudo isso relacionado à dança macabra. Na aula de hoje, então, nós partimos efetivamente para o primeiro assunto do sétimo ano. Essas primeiras aulas, elas tinham o objetivo que eu fornecesse a vocês, pelo menos superficialmente, esses conteúdos que vocês deixaram de ver no sexto ano, né, que vocês não conseguiram ter acesso. E agora nós vamos adentrar nos conteúdos efetivamente do sétimo ano e vamos aí acompanhar ao longo do ano esses conteúdos pelo livro didático. Então, se você tiver o seu livro didático, essa aula e as atividades que vão se seguir, elas têm relação com o livro didático. Então, se você tiver, você pode ir acompanhando também pelo livro. Então, vamos lá, vamos nessa. E aí, como é um capítulo inteiro, né, sobre esse assunto, vão ser, acho que 2 aulas, né? Essa é a primeira aula e na semana que vem nós teremos a segunda aula sobre esse mesmo tema. Por que eu dividi assim? Porque inicialmente a gente precisa falar um pouco do contexto, né, da formação das monarquias, a centralização do poder político com o final da Idade Média. E aí, hoje ainda, a gente vai entrar nos processos específicos de cada nação europeia, né, de centralização da monarquia em cada nação europeia mais importante. Então, nós vamos ver a formação da monarquia inglesa, francesa, do Sacro Império Romano, e da Península Ibérica, né? Ou seja, Portugal e Espanha. São os países mais importantes, digamos assim, que a gente vai investigar. Então, sem ainda mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, inicialmente é importante trabalhar com essa questão do final da Idade Média, né? Então, como é que ficou a questão, como é que era o poder dos reis no início e como é que ficou no final da Idade Média? Então, uma das coisas que mais caracterizou a política na Idade Média foi a fragmentação do poder político e militar nas mãos de vários senhores feudais. Então, na Idade Média, por mais que existisse a figura de um rei, esse poder do rei como aquele que comanda tudo, que comanda todos, ele não existia dessa forma. Ou seja, o rei era um senhor entre outros, logo seus poderes eram bastante limitados. Então, por mais que o rei recebesse esse título, né, essa nobreza, ele não tinha total poder sobre tudo, né? Junto com ele existiam muitos outros senhores feudais, proprietários de terras, que tinham tanto poder quanto o rei. E aí o crescimento do comércio faz com que o poder não viesse mais exclusivamente da posse da terra, mas passa a ser né, do acúmulo de riquezas, ou seja, ouro e prata. Então, com o final da Idade Média, vai se enfraquecendo a ideia de que o poder vem única e exclusivamente da posse da terra. Ou seja, se você tinha muitas terras, como no caso de reis e de senhores feudais, você tinha poderes. Você era um sujeito poderoso dentro da sociedade medieval. Com o final da Idade Média, esse poder sobre a terra, ele vai dando lugar ao
a questão de possuir riqueza, de possuir dinheiro, né? Então vai se modificando a ideia do que é a riqueza. A riqueza na Idade Média está ligada com a posse da terra, a riqueza com o fim da Idade Média vai estar ligada à propriedade de ouro, prata, pedras preciosas, como nós conhecemos hoje. Então, para concluir nessa parte, o rei, na Idade Média, não tinha tanto poder político. O rei, no final da Idade Média, vai passar a constituir, vai passar a reunir maior poder político. E vamos ver como é que esse processo vai se dar. Então, além dessa mudança, né, da mudança da riqueza ser mais a posse de ouro e prata do que o posse de terra, nós temos outras questões políticas, né? Vamos ter questões de cunho social. Ou seja, os servos, os trabalhadores ligados à terra, foram sendo atraídos pela possibilidade de viver nas cidades. Muitos, inclusive, fugiam dos abusos dos senhores de terra. E que abusos eram esses, né? Só para a gente contextualizar. Na Idade Média, um servo era esse trabalhador rural que era preso à terra e a ligações de dependência do seu senhor, ou seja, do dono daquela terra. Então você trabalhava para pagar, você vivia de trabalhar e pagar impostos, pagar direitos ao dono da terra. Então você plantava, por exemplo, uma quantidade X, né, de terra ali, de trigo, por exemplo. Então você tinha que dar praticamente 90% da sua plantação, do que você conseguiu com a sua plantação de trigo, para o senhor feudal, no formato de direitos que o senhor feudal tinha. Então ele tinha direito de pegar de toda aquela produção, ele tinha direito de pegar para ele uma porcentagem bem significativa. Além disso, o senhor, ele era praticamente dono dos servos. Ele podia, por exemplo, bater, ele poderia, enfim, agredir de todas as formas possíveis. Era quase como uma espécie de escravidão. Só que não é exatamente a escravidão, mas era muito parecido com a escravidão que a gente conhece. E aí, essa situação, obviamente, não agradava aos servos. E com o final da Idade Média, o enfraquecimento dos senhores feudais, esses servos passaram a olhar para outros lugares. E um desses lugares era as cidades, que cresciam e floresciam no final da Idade Média. As cidades, por exemplo, Paris, Londres, as cidades, né, na Itália, por exemplo, Florença, Veneza, essas cidades que se tornaram grandes centros urbanos no final da Idade Média, elas atraíam muita gente porque as pessoas viam ali oportunidades para trabalhar sem estarem obrigadas a pagar os impostos para esses donos de terras, enfim. Então, para concluir aqui, o que é que aconteceu? Os servos passaram a migrar, a ir para as cidades, viver nessas cidades e fugir desses abusos dos senhores de terras. Então, aos poucos, o que a gente vai observar é a diminuição do número de servos, o que levou ao declínio do poder desses grandes donos de terras que ficaram sem mão de obra barata. Então, foi tendo que substituir, né? Em vez de o servo receber apenas aquela porçãozinha mínima, né, do que ele plantava, como era na Idade Média, agora os senhores eram obrigados a pagar em moeda, um salário, por exemplo. Pagar uma quantidade X de riqueza, né, de moeda, de ouro, de prata, para aquele servo. Então, isso foi também cada vez mais enfraquecendo a ideia dos senhores feudais, dos senhores de terras. Então, observe que essas mudanças na Europa do final da Idade Média, elas são de várias naturezas. Inicialmente, essa mudança, né, da importância da propriedade da terra para a importância da propriedade do dinheiro, da moeda, do ouro, e a mudança na questão do número de servos, né? Ou seja, os servos vão deixar, os feudos vão deixar as propriedades rurais e migrar para a cidade, diminuindo a quantidade de trabalhadores e, por si só, também diminuindo a riqueza desses senhores feudais. Então, essas duas questões vão contribuir bastante para
questão da ascensão da burguesia mercante. Então, nesse contexto, você tem a ascensão de um grupo que se fortalece e passa a ser uma importante classe da sociedade europeia. Eles são os comerciantes, mercadores e burgueses, que viviam não de plantar ou da posse da terra, ou seja, eles nem eram servos, nem eram senhores feudais, ou mesmo de orar, como no caso dos clérigos, ou seja, dos padres, dos bispos, mas de empreender, de vender e de comprar. Então, era outro tipo de classe social. Era uma classe totalmente diferente daquelas três classes sociais que conviviam na Idade Média, né? A dos nobres, donos de terra, a dos servos, trabalhadores da terra, e a dos clérigos, os membros da igreja. Então, os comerciantes, eles estavam fora dessa conexão. Eles eram aqueles que compravam, aqueles que vendiam. Essa classe passou a ser fundamental para a história, pois foi através deles que surgiram as grandes navegações e a era dos descobrimentos, que vai ser um tema que nós vamos estudar lá na frente. Então, vejam que aqui está montado o cenário. Há enfraquecimento do poder dos senhores feudais, através também, né, da migração dos servos, né, da saída dos servos dessas fazendas, né, dessas propriedades, e o enriquecimento, o fortalecimento da classe burguesa. São alguns dos elementos mais importantes. Então, por que é que a monarquia forte agradaria aos burgueses? Ou seja, agradaria a esses novos, essa classe importante, né, que era a classe dos comerciantes. Por que é que um rei forte era importante para eles? Para os comerciantes era interessante que houvesse um rei forte, pois cada senhor de terras podia impor suas próprias regras de comércio, moeda e medidas, pesos e medidas. Isso dificultava muito o comércio de região para região, porque pense, na Europa feudal, na Europa medieval, cada senhor, ou seja, cada dono de uma terra, ele tinha total direito de impor qual o preço que ele cobraria na sua saca de arroz, o preço que ele cobraria na sua saca de trigo, o preço que ele cobraria no seu quilo de carne. Para um comerciante, isso é desastroso, porque ele podia, num momento, pagar um preço, né, numa peça de carne, no outro momento ele teria que pagar 10 vezes mais caro, porque, de acordo com cada senhor feudal, o preço variava. Então, para ele, seria legal a existência de um único rei, uma única moeda e um único sistema de pesos, ou seja, que o rei fosse o único poderoso. Então, por isso os comerciantes passam a organizar exércitos de mercenários e os colocam a serviço do rei para que ele pudesse conquistar o poder total, ou seja, para que ele pudesse subjugar, para que ele pudesse vencer os poderes desses senhores feudais e se estabelecer como o único senhor, o único rei, né, o único importante. Então, por isso que para os burgueses era interessante ter um rei forte, porque esse rei unificaria os preços, unificaria as medidas e tornaria o comércio algo mais organizado e, de certa forma, mais fácil. Agora eu trouxe aqui uma pergunta relâmpago, ou seja, uma pergunta surpreendente. Essa pergunta vale 1 ponto na média final do bimestre, do primeiro bimestre. Então, aquele que agora, neste exato momento, comentar a resposta dessa pergunta nos comentários, colocar nos comentários a resposta dessa pergunta, vai ganhar 1 ponto na média final do bimestre. Preparados? Vamos lá. Aqui nós temos uma imagem, né, que representa uma guerra. Algo que nós vamos lidar ao longo desses capítulos, de toda essa discussão. A pergunta que vale 1 ponto na média final do bimestre é: quantos exércitos você consegue enxergar nessa batalha?
Quantos exércitos você consegue enxergar nessa batalha? Como você chegou a essa conclusão? Por que você chegou a essa conclusão de que quantos exércitos estão lutando nessa batalha? Vocês têm um tempo para responder. Eu vou contar até 10 e aí a gente prossegue. Repetindo a pergunta, quantos exércitos estão lutando nessa batalha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tempo esgotado. Então, vamos prosseguir? Vamos lá. Agora, vamos partir, então. Agora que eu expliquei para vocês o que é essa questão o que é que muda, né, na questão do rei, a importância do rei, por que é que uma monarquia centralizada interessava a burguesia, por que é que existe um enfraquecimento dos senhores feudais e uma ascensão do rei, como é que isso acontece, o processo que isso acontece, que leva a isso a acontecer. Agora eu vou falar para vocês, a gente vai adentrar no processo de centralização monárquica da Inglaterra. Então esse é o primeiro processo que nós vamos ver, na próxima semana nós vemos os demais. Mas por que começar com a Inglaterra? Porque o processo de centralização política inglesa, ele é um pouco mais diferente do das outras monarquias. E é interessante entender por que é que isso acontece. Então, vamos lá? Centralização do poder na Inglaterra. Então, o processo de centralização da monarquia, ou seja, de ascensão de um monarca, dos monarcas, né, mais poderosos na Inglaterra, ele é considerado como conturbado, ou seja, como um processo difícil de se acontecer. Ele começa após a conquista normanda em 1066, tendo início esse processo de centralização da monarquia. Esse vai ser um processo marcado pelo confronto entre o rei, a nobreza e os burgueses. Aí vem um questionamento, vocês estão bem prestando atenção. Mas, professora, você não disse que os burgueses iam ajudar o rei contra os nobres, contra os senhores feudais? Isso não é um tanto quanto controverso? De fato. Por isso que é importante começar com a monarquia inglesa, porque ela é um ponto fora da curva desse processo. Mas, no final, o resultado vai ser semelhante. Por que é, então, que na Inglaterra esses três poderes vão brigar, né? O poder do rei com o poder da monarquia, o poder do rei com o poder dos nobres e o poder dos burgueses. Por que é que isso não vai acontecer de uma forma mais organizada? O que vai acontecer é que o rei, por um lado, para tentar se afirmar como o único poderoso, ele vai passar a oprimir os nobres, donos das terras, a fazer uma opressão com seus exércitos, né? Então, o rei vai colocar seus exércitos contra os nobres, os grandes proprietários de terras. Ele vai fazer essa opressão, então ele vai comprar uma briga com os nobres para tentar se colocar como o único poderoso da região. Por outro lado, ele vai passar a atacar também, ou a prejudicar também, os burgueses, ao cobrar altos impostos de acordo com seus interesses e pretensões. Isso afeta, sobretudo, os burgueses, cuja renda vinha de seus negócios. Então, quando os reis, né, que são vários reis que vão ocupar o cargo nesse processo, quando os reis, por exemplo, querem fazer uma guerra de grandes proporções, eles fazem o quê? Eles aumentam os impostos, porque guerras são caras. Cada guerra custa uma quantidade grande de dinheiro, né? Você tem que pagar, muitas vezes tem que pagar o exército, porque o exército pode ser, como eu disse, exército de mercenários, ou seja, não é um exército oficial do rei, é um exército contratado. Existe também, você tem que alimentar o exército, você tem que equipar o exército. Então, a cada momento que um rei entra em guerra, além do prejuízo em mortes que ele vai causar, né, as pessoas que vão para a guerra e vão morrer, ele vai assumir o prejuízo econômico.
e ele vai repassar esse prejuízo econômico através de impostos. Então, ao longo da história, sobretudo nesse contexto aqui, nós vamos ter pelo menos 2 casos em que os reis ingleses, o rei Ricardo Coração do Leão e o rei João Sem Terra, né, João I, João Sem Terra, vão fazer esse aumento de impostos para lutar, para fazer as guerras. No caso do rei, né, o Ricardo Coração do Leão, ele vai fazer isso por quê? Porque ele vai tentar ir lutar nas cruzadas, ele vai tentar retomar a cidade de Jerusalém, que tinha sido invadida pelos turco-otomanos. E ao fazer isso, ele vai ter uma despesa imensa, né, em soldados e tal. E toda essa despesa vai ser revertida em formato de imposto. Então, isso vai desagradar imensamente os comerciantes ou os burgueses. E, por outro lado, no caso do João Sem Terra, ele vai fazer essa perseguição sistemática dos nobres e vai lutar, vai fazer guerra junto com os nobres, né, dentro da Inglaterra, em busca de afirmar o seu poder. Então, esses 2 exemplos deixam bem claro que os reis britânicos, eles vão fazer guerra nessas 2 frentes, né? De um lado ele vai prejudicar os nobres, do outro ele vai prejudicar os burgueses. Então, nesse sentido, a centralização da monarquia inglesa, ela vai ser bem mais complicada do que as outras que nós vamos ver. E aí, como é que as pessoas resolvem isso? Eles tiram o rei do poder? Eles estabelecem um outro tipo de governo? Não. Mesmo assim, o rei vai ser colocado como figura central. Porém, para controlar o rei e impedir que ele pudesse impor, né, colocar impostos abusivos sobre a população, os nobres se juntam aos burgueses e obrigam o rei, nesse caso o Eduardo III, a assinar a chamada Carta Magna. A Carta Magna é, então, o documento que funda o parlamento britânico como uma instituição que fiscaliza as ações do rei. Então, a partir desse momento, a Inglaterra passa a ter uma monarquia parlamentarista. É o país que vai ter esse modelo inicialmente, né? Ou seja, esse modelo se funda no século XIV, né? Bem antes, na verdade, do século, até antes, do século XII, XIII, bem antes de se falar em república, em democracia, já existia na Inglaterra um modelo parlamentarista. E quando veio a democracia, séculos e séculos depois, esse modelo ainda permaneceu. E aí, o que é então o parlamento? É essa instituição, ou seja, que ela vai ser responsável por fiscalizar as ações do rei. E essa instituição ela vai ser composta por 2 núcleos. Ela tem a Câmara dos Lordes, que era ocupada pelos nobres de alto escalão e pelo clero também de alto escalão, ou seja, os grandes proprietários de terra, os grandes nobres e os bispos, por exemplo, ou os arcebispos, que eram muito mais ricos, né? Então, esses ocupavam a Câmara dos Lordes. E a Câmara dos Comuns era ocupada pelos burgueses, ou seja, pelos comerciantes, e pela pequena nobreza, a nobreza menos endinheirada. Então, vejam que na Inglaterra, o sistema de centralização do poder, ela vai ser feita, ele vai ser feito. O rei vai receber muitos poderes, né, dentro da... Ele receberá uma grande quantidade de poder, vai existir uma diminuição de poder desses nobres, desses proprietários de terras, ou seja, vai se estabelecer mesmo esse sistema único. As leis vão ser únicas também, né? O parlamento junto com o rei vão definir as novas leis do país. Mas essa unificação, ela vai tirar um pouco do poder real, vai tirar um pouco dos poderes do rei, porque ela vai se dar através do parlamento. Então, o rei precisa governar,
mas para governar ele precisa obedecer às normas do parlamento. Então, gente, é isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês possam, então, responder depois aí a nossa atividade da semana. Como vocês sabem, como eu disse na semana passada, nós temos aí 4 aulas para ocupar. Então, essa é a primeira aula do conteúdo, onde eu expliquei o conteúdo. Eu fiz uma aula menor essa semana, porque as das outras semanas eram aulas muito grandes. Ficava um pouco complicado para vocês assistirem tudo isso. Então, a aula dessa semana é uma aula mais contida, mais curta. E as nossas outras 2 atividades da semana são: vocês vão assistir essa aula, depois eu vou passar para vocês responder, um resumo dessa aula, para vocês escreverem no caderno, tirarem fotos e mandarem para mim lá no grupo. Vocês vão escrever no caderno de vocês o resuminho. Depois eu vou enviar a atividade da semana, certo? Vocês vão ter a possibilidade de responder a atividade da semana. E o terceiro e último momento da nossa semana de aulas é o encontro via Google Meet para retirar dúvidas. Para que vocês possam tirar dúvidas sobre a atividade, sobre outras atividades de outras semanas, mas são dúvidas que vocês têm que trazer nesse momento específico do Google Meet, que eu vou disponibilizar um momento pelo Google Meet. Então é isso. Começa com a aula de hoje, assistindo a aula de hoje, depois o resuminho que vai ser colocado no WhatsApp para vocês fazerem no caderno, escreverem no caderno, depois atividade, depois Google Meet para tirar dúvidas. Então é isso por hoje, né? Nesse momento é só, e até os nossos próximos encontros, né? Na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com a monarquia francesa, a monarquia do Sacro Império Romano, que na verdade se configura como a Alemanha. Depois vamos trabalhar com as monarquias de Portugal e Espanha, ok? Então é isso, gente. Por hoje é só. Lembrem-se de assinar a frequência que está aqui embaixo nos comentários. Caso você não consiga assinar seu nome, porque o formulário não abriu ou qualquer coisa assim, assine seu nome completo e sua turma aqui nos comentários, aqui embaixo. Quem respondeu a pergunta corretamente vai receber o pontinho. E depois eu coloco a lista lá no grupo com o pessoal que conseguiu receber. Ok? Então, espero que todos fiquem bem. Até a próxima semana. Tchau, tchau.